O Medei Bem é o podcast da Medei sobre humanização de processos de RH. Já parou para pensar que quando uma empresa demite um funcionário, existe uma grande chance de dar errado? Há muitos anos atrás, eu mesmo trabalhei numa agência de publicidade em Campinas, e como era 2013 e a agência ainda era pequena, o pessoal ali ainda trabalhava CLT, ao invés do monte de PJs que hoje se utiliza. Um dos funcionários foi demitido sem justa causa, mas na data errada. Ele foi mandado embora antes da data base de correção salarial e aí a demissão foi revogada, e a agência precisou ficar com o funcionário mais 2 meses, bastante a contragosto em ambas as partes. O rapaz que fora demitido e sabia que teria que cumprir mais 2 meses até seu desemprego logo ali, e a empresa que não poderia ter certeza de um trabalho bem feito, ou mesmo de que ele não acabaria causando algum mal de alguma forma como represália. Eu mesmo não sei dos pormenores, mas eu sei do tempo que ele voltou depois de ser demitido, soube que foi por causa da data de reajuste salarial e que foi um acordo entre o ex-funcionário, agora refuncionário, e a empresa. O climão era diário e por 2 meses essa situação se arrastou até que a demissão finalmente aconteceu. É por essas e outras que a demissão de um funcionário deve ser alguma coisa bem pensada, planejada e, quando executada, o cuidado e o respeito devem ser a base de tudo, especialmente quando se fala de empatia, onde o gestor deveria se colocar no local do funcionário demitido e pensar como ele gostaria de passar por isso. Dessa forma, uma demissão nunca é uma coisa de um dia apenas, é um processo que tem várias fases, onde uma delas é a comunicação com o funcionário. A primeira fase é a análise criteriosa da situação. Antes de sair cortando vínculos empregatícios a esmo, buscar entender qual é a fase na qual a empresa se encontra, qual é o seu momento de mercado, qual é o contexto corrente e quais as opções a serem consideradas para resolver o problema que leva a crer que demitir é uma solução. Há outras saídas? Há outros cortes de custos que possam ser feitos e que surtem o efeito desejado? É possível remanejar o pessoal? Mas há também o caso onde a demissão é necessária pois o funcionário apresenta resultados ruins, uma postura ruim ou é algo para justa causa, em função de alguma ação indevida que tomou durante seu período de trabalho. Neste caso, o corte é necessário e não pode esperar muito tempo para ser feito. Quanto antes, melhor, pois a espera, especialmente quando o funcionário sabe que vai acontecer, é péssima e dá a entender que a empresa está se aproveitando do funcionário de alguma forma. Feita a análise, e foi entendido que deve haver uma ou várias demissões, é recomendável que as razões que levam à escolha dessa ou dessas pessoas a serem desligadas da empresa sejam justificáveis e explicáveis, e que possam ser ditas sem rodeios e que sejam verdadeiras. Com isso nas mãos, e sabendo que se quer fazer uma demissão humanizada, é interessante fazer um roadmap, um cronograma das ações a serem tomadas até o fim do processo, de maneira que nada fique solto e que não tenha nenhuma pendência, especialmente após a saída do funcionário. Com este roadmap nas mãos, fica muito mais simples saber o que, como e quando deve ser feito, especialmente a documentação. A demissão possui uma fase documental que precisa ser muito bem observada, para não dar margem para erros na comunicação e para que o gestor tenha todo o material em mãos quando se reunir com o funcionário. Neste ponto, incluir os valores, os recebimentos devidos e o porquê de cada valor é crucial. É neste ponto que muitos ex-funcionários acabam entrando com processos trabalhistas por não terem os valores que acham devidos ou porque algum documento faltou. Este é o trabalho de backstage que mais importa e precisa ser muito bem feito. É legal, inclusive, que o RH ofereça, junto com a documentação para o gestor, um roteiro de apresentação de cada documento, valor e cálculo. Quanto mais equipado para dúvidas, melhor. Este é o processo pré-demissional, da análise até a reunião de documentos e o estabelecimento do cronograma de ações, todos com propósitos bem definidos e nenhuma chance para perguntas que não possam ser respondidas. Daqui para frente, é a colocação de todo este plano em ação. Com as razões, valores e documentos reunidos e dentro da lei, para este momento, o melhor a ser feito é o gestor imediato fazer esta reunião no local fechado, onde se possa falar sem interrupções, de maneira que haja espaço e tempo para uma conversa franca. É aqui que deve ser explicado o motivo da demissão, mas deve-se agradecer pelos serviços prestados, reconhecer os esforços e explicar cada documento, cada assinatura e cada valor rescisório. É neste momento que o agora ex-funcionário deverá ter um momento aberto para que possa falar. E uma dica, é aqui que podem estar informações importantes sobre a empresa, seu clima e até mesmo ideias que não apareceriam de outra forma. Se puder criar um ambiente onde essa conversa seja possível, esta é uma entrevista de saída que tem muitos insights. Ao final dessa reunião, o ex-funcionário deve ter a oportunidade de falar com quem quiser da sua equipe e de outras da empresa, para poder se despedir e sair pela porta da frente com a mesma dignidade com a qual entrou. E é neste momento, após esta mesma porta se fechar,
que o gestor deverá comunicar aos funcionários remanescentes o que houve, por que houve e que não haverão novas demissões, se isso for possível. Caso haja mais demissões a caminho, é importante que cada gestor com cores na equipe se reúnam com os membros e os avisem, e que os escolhidos sejam contatados pessoalmente. Pode parecer que não, mas se as pessoas souberem diretamente da gestão sobre essas demissões, e não pela famosa rádio peão, o clima da empresa fica melhor e com menor desconfiança. Feitas as comunicações com a equipe ou com as equipes sobre esse desligamento, de forma oficial, o processo de demissão pode ser considerado completo. Para finalizar, pense da seguinte forma: todo este processo tomou um bocado de tempo e até mesmo um certo capricho que às vezes nós nos esquecemos de ter no dia a dia. Mas, entre perder 1 ou 2 dias de trabalho do RH para levantar dados, cálculos, documentações e datas, e correr o risco de um processo trabalhista, qual dos dois vale mais a pena? E olha só, no esforço de marketing para vender sua empresa como solucionadora de um problema no mercado, uma demissão dessas cria um advogado da marca, ou ao menos neutraliza um detrator. É uma questão de pensar 5 minutos e perceber que demitir não precisa ser como se desfazer de um problema, ou um processo impessoal e rápido, mas que pode, se não gerar o advogado da marca, neutralizar um possível detrator ou mesmo neutralizar uma possível ação trabalhista.